Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como nós demos início na nossa aula passada, aqui nós vamos continuar falando sobre as propriedades do nosso concreto endurecido. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a compressão e tração, que a gente já havia trabalhado antes do nosso curso, né? Lá nas aulas 3 e 4 a gente já havia trabalhado sobre compressão e tração. E na aula passada a gente só brincou um pouquinho sobre compressão e tração, certo? O grosso dessa parte de propriedades do concreto endurecido, que a gente não trabalhou no nosso curso ainda, é o modo de elasticidade, que é uma matéria que eu acredito que muitos de vocês têm uma dificuldade grande, né? Porque é um conceito que às vezes ele é complicadinho, ele é chatinho. Então, para a gente conversar sobre ele, nós vamos retornar lá atrás, nós vamos retornar lá no ensino médio para a gente entender o que é modo de elasticidade. Para a gente entender o que é modo de elasticidade, primeiro eu tenho que lembrar a vocês o que é lei de Hooke. Então nós vamos começar esse vídeo aqui falando lá do nosso ensino médio, falando sobre as leis de Hooke que você aprendeu lá no ensino médio. Aqui, pessoal, nós temos um gráfico, né? E se vocês lembrarem lá do ensino médio, a lei de Hooke, ela é uma lei de deformação aplicada em materiais, em que diz que um material ele tem uma deformação linear durante a sua fase elástica, né? A fase elástica, pessoal, é aquela fase, por exemplo, que você tem um elástico e você estica ele, quando você solta ele volta a ser o que era. Você estica novamente, ele volta a ser o que era. Se você estica ele demais mesmo e ele começar se você esticar ele demais mesmo e soltar e ele ficar relaxado, significa que você não está trabalhando mais na fase elástica. Então a lei de Hooke já não vale para esse caso. A lei de Hooke vale apenas para o caso de você estar trabalhando na fase elástica, né? Que é a fase que nós trabalhamos na engenharia civil. E se nós trabalhamos na engenharia civil com fase elástica, a lei de Hooke vale para nós. E a lei de Hooke é a base do modo de elasticidade, do conceito de modo de elasticidade. Então vamos só relembrar mais um pouquinho aqui o nosso conceitinho de lei de Hooke. Pessoal, nós temos um gráfico tão linear, né, igual a lei de Hooke exige, em que nós temos uma força aqui, ó, na nosso eixo Y, né, nós temos o nosso eixo de força em Newton, nós temos força de 80 e uma força de 40. Do lado direito que nós temos a nossa deformação, né, em metros. Pessoal, a lei de Hooke, ela trabalha realmente em força e deformação. Só que vai ficar ruim de eu explicar para vocês em relação à força, né? Porque força é um conceito que talvez é um pouco abstrato, porque depende da área que está sendo aplicada. Então, para ficar um pouco mais claro para vocês, eu peço licença para vocês, para em vez de a gente usar aqui um gráfico de força por deformação, a gente usar um gráfico aqui um pouquinho diferente. Nós vamos usar um gráfico aqui de peso, tá bom? Que também é uma força, certo? Que eu acredito que só a gente fazer essa troca aqui de força para peso, vocês já vão entender um pouco melhor. Pessoal, o que essa lei ela diz o seguinte: se você tem um peso, né? Vamos supor que você pese 40 quilos e você suba em cima de uma placa de metal, você vai ter então uma deformação aqui, ó, de 50 centímetros, certo? 0,5 metros. Então, se você pesa 50 centímetros, perdão, se você pesa 40 quilos, se você subir em cima de uma chapa de metal, essa chapa de metal ela vai deformar 0,5 metros, certo? Só que se o seu amigo pesa 80 quilos, ou seja, o dobro de você, pela lei de Hooke, necessariamente, quando ele subir em cima da mesma placa que você subiu, ele tem que deformar o dobro, porque ele pesa o dobro que você. Então, pela lei de Hooke, se seu amigo pesa 80 quilos, ele teria que deformar essa placa 1 metro, certo? Você pesa 40, deforma ela meio metro. Seu amigo pesa 80, o dobro, então deforma o dobro, 1 metro, certo? Então, pessoal, o princípio básico para você começar a mexer com modo de elasticidade é você entender esse conceito, certo? Esse conceito de uniformidade da deformação do seu material. Esse é o conceito básico para a gente iniciar a nossa explicação. E agora, pessoal, retornando lá para o nosso quadrinho, nós temos o seguinte: esse modo de elasticidade, ele foi calculado de maneira experimental, né? Chegamos em conceitos de maneira experimental e chegamos em algumas formas e algumas maneiras diferentes de você fazer esse cálculo. E esse cálculo, basicamente, ele é uma relação de tensão-deformação, né? Então, significa o quê? Quanto maior a força, quanto maior o peso que você está colocando na sua placa de metal, mais ela vai se deformar, certo? E existe uma relação entre essas duas.
A relação entre a força que você está aplicando e o quanto ela vai se deformar é chamado de modo de elasticidade. Então, o modo de elasticidade é apenas a relação da força aplicada, né, na sua placa, dividido pela deformação que você causa nela. Então, o modo de elasticidade é basicamente isso. É um coeficiente da força que você está aplicando na sua placa, dividido pela deformação que você causa nela. É basicamente isso, é um modo de elasticidade. Bruno, eu não estou entendendo nada ainda. Calma, nós vamos falar da parte teórica, nós ainda estamos falando da parte de cálculo. Então, simplesmente, a parte de cálculo vocês têm que entender o seguinte, que o modo de elasticidade E ele é igual a força que você está aplicando na placa, né? Se você tem uma força aplicada em uma placa, você tem uma tensão, certo? Porque tensão é força aplicada numa área e a placa que você está em pé, ela tem uma área, né? Então você tem então uma tensão, né? Deixa eu até colocar aqui primeiro aqui, força, né? Dividido pela área. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A força, que é o seu peso, sobre a área da placa de metal que você está em cima, né? Então, força sobre área. Isso aqui dividido, então, pela sua deformação, né? Deixa eu achar aqui, incógnitozinho, cadê o Ezinho, Ezinho? Não tem, então eu vou colocar um Ezinho aqui mesmo. Deformação, certo? Então, pessoal, você tem que o modo de elasticidade é dado, então, pela tensão, certo? Ó, você tem, então, que F sobre A é tensão, né? Tensão no seu material sobre a deformação que você causa nele. Então, vamos recordar aqui só um pouquinho, ó. Você tem um peso, vai subir em cima de uma placa de metal. Você é uma força em cima de uma placa de metal que é uma área. Então, você vai ter uma tensão, você vai provocar uma tensão naquela área, certo? Você, ali entre o seu pé e a placa, vai ter uma tensão ali, ó, entre os dois ali, vai ter uma tensão aplicada. Essa tensão é dada por força sobre a área, ok, certo? E essa sua tensão que você está aplicando na placa vai fazer com que essa placa envergue, né? Que ela faça como se fosse um arco em flecha, né? Que ela curve, né? E essa curvatura, ela é a deformação que ela tem, que é esse Ezinho. Então, você tem que o modo de elasticidade essa relação da força que você está aplicando na área dividido pela deformação que o seu peso vai causar naquela área que você está em cima, certo? Então, esse é o seu modo de elasticidade. Essa é a forma que você se calcula, é uma das formas de você calcular esse modo de elasticidade. Existem outras formas, mas essa é a forma mais simples de você fazer esse cálculo. E, pessoal, o que é na prática o modo de elasticidade? Vamos estudar aqui. Primeiro vamos estudar a equação. Ó, modo de elasticidade. Vamos imaginar um material aqui que deforme muito fácil. Deforma muito fácil. Se eu tenho um material que deforme muito fácil, deixa eu até voltar aqui para o nosso gráficozinho, que eu acredito que vai ser mais fácil de a gente visualizar. Ó, deixa eu montar a equação aqui. Você tem então o E, que é igual a tensão, né? Eu vou colocar aqui tensão, que é ali a força sobre a área, certo? Que a gente trabalhou agora há pouco. Deixa eu fazer aqui, Essa tensão é a força sobre a área, lá igual a gente está fazendo lá no nosso quadro. Isso aqui dividido pela nossa deformação E, né? Então você tem o modo de elasticidade, que é igual a tensão, né? Que é a força sobre a área que a gente está aplicando. E esse Ezinho é a deformação. Pensa o seguinte aqui comigo, pessoal. Vamos estudar essa formulazinha para a gente entender a teoria do modo de elasticidade. Se eu tenho um metal que ele deforma muito, significa que esse E vai ser alto, né? Perdão. Significa que esse Ezinho aqui vai ser alto, né? Vai ser grande. Se esse Ezinho vai ser grande e a nossa tensão é constante, ela não muda, o seu peso é o mesmo, ele não altera, né? O seu peso ele não cresce, ele é constante. Significa o quê? Se esse E é grande e essa tensão é constante, significa que o valor de E, que o seu modo de elasticidade vai ser pequeno. Então, nós concluímos o quê? Nessa primeira etapa aqui. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Nós concluímos o quê? Que quanto mais deformável for o material,
menor o seu módulo de elasticidade, certo? Então, quanto mais deformável o material for, menor o seu módulo de elasticidade, igual a gente consegue ver aqui no nosso desenho. Ó, quanto maior o meu E, necessariamente para ter uma igualdade, o meu módulo de elasticidade tem que ser menor. Porém, se o meu E for pequenininho, o meu peso não muda, então a tensão é a mesma, ela é uma constante. Se o meu E diminui, necessariamente o meu modo de elasticidade para manter igualdade cresce, fica maior, certo? Então, quanto menor a minha deformação, né? Quanto menos o meu material deformar, maior meu modo de elasticidade. Então, quanto menos deformável for o material, menor o seu módulo de elasticidade, certo? Então, quanto menos deformável é o seu material, menor o seu módulo de elasticidade. Tá, Bruno, a gente falou bastante, agora eu entendi que quanto menos o material deformar, maior o seu módulo de elasticidade, né? Então um material que é muito rígido tem um módulo de elasticidade muito grande. Acabei de entender isso. Como que funciona isso na prática? Vamos fazer umas continhas aqui, pessoal? Vamos brincar um pouquinho? Vamos imaginar, pessoal, como a gente trabalhou lá no comecinho, o seu peso é de 40 quilos, não é? Que a gente trabalhou lá no comecinho. O seu peso é 40 quilos, certo? Para o seu peso de 40 quilos, vamos supor que nós estamos em uma área que tem 1 metro quadrado, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que essa placa que nós estamos em cima, né, que você está em cima, seja de 1 metro quadrado. Então, se é 1 metro quadrado, é 1 vezes 1, certo? 1 vezes 1, certo? Então, essa aqui é a área a área da placa que nós estamos em cima, certo? E nós sabemos que para 40 quilos, como nós vimos aqui no nosso gráficozinho aqui, ó, como nós vemos nele, para 40 quilos, nós deformamos a placa em 0,5 metros, né? Então, vamos colocar isso lá. Então, 0,5, certo? Metros. Então, os seus 40 quilos fez com que essa placa deslocasse 0,5 metros, certo? Então, isso aqui, pessoal, vai dar um E para mim do seguinte, ó. Força, certo? Dividido por área. Tudo isso aqui dividido pelo meu E. Isso aqui vai dar, então, um módulo de elasticidade 80, certo? Então, pessoal, nós temos um módulo de elasticidade de 80. Correto? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você troque o material, certo? Que agora você não esteja mais em cima desse material específico. Vamos imaginar que nós temos um material que, quando você suba nele, você tem uma deformação de... Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que você pegue um material que ele é mais duro, né? Que é um material mais robusto, vai um aço. Você não está mais em cima de uma plaquinha simples de metal. Você está em cima de aço, uma placa robusta de aço. Que quando você sobe nela, você tem uma deformação de 0,1 metros. Isso é uma deformação muito pequenininha. Muito pequenininha mesmo. Então você deformou 10 centímetros, né? Vamos ver aqui, para essa deformação, qual será o modo de elasticidade. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, o modo de elasticidade é 400, certo? Então, vale aqui esse nosso conceito trabalhado antes. Quanto menos deformável o material, certo? Esse que deformou 0,1 metros, menor tem um erro aqui, pessoal. Quanto menos deformável for o material, maior o seu módulo de elasticidade. Como vocês podem ver aqui, ó, esse nosso material, quando você subiu em cima dele com os seus 40 quilos, ele deformou apenas 10 centímetros. Então, se você deformou 10 centímetros, você tem um módulo de elasticidade 400. Enquanto que esse material aqui, ó, quando você subiu em cima dele, você teve uma deformação de 50 centímetros, né, 0,5 metros. E com ele você teve uma deformação de 80, certo? Então, vamos conferir aqui, então, nosso conceito está certo, ó. Quanto mais deformável o material, então 0,5 metros,
menor o seu modo de elasticidade. Ó, 80, 400. Ok. Vamos ver agora a nossa segunda definição. Quanto menos deformável for o material, ou seja, 0,1, 10 centímetros, maior o seu modo de elasticidade, 480. Então, tá certinho. Em outras palavras, o que eu quero dizer com esse vídeo inteiro, que o modo de elasticidade ele mede o quanto o material pode se deformar. Então, quanto maior o seu modo de elasticidade, menos o material se deforma. Então, se você necessita que o material na sua obra tenha uma deformação bacana para resistir à força, você vai pegar um modo de elasticidade menor. Você quer um material mais rígido, você procura um com modo de elasticidade grande, por exemplo. Então, o conceito de modo de elasticidade é em cima disso aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.